Quero convidar os amados irmãos, as amadas irmãs, a abrirem a maravilhosa palavra de Deus no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 23, que é a primeira pregação de Pedro após Pentecostes. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 23, que é o versículo que eu vou me deter um pouco mais. Falarei outras coisas anteriormente, mas eu quero me deter nesse versículo aqui. Atos 2, 23. Já acharam? Está na Bíblia de vocês? Amém? Depois de ter sido entregue, segundo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando por mão de ímpios, mas Deus o ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porque não era possível que ela o retivesse em seu poder. Palavra da salvação. Vamos aplaudir a palavra do Senhor. Eu tenho que ficar aqui, gente. Ontem eu andei muito. Diz que a filmagem da minha pregação não ficou boa. Ia para lá, ia para cá, ia para lá, ia para cá. Repita comigo: Senhor Jesus, que a tua palavra penetre minha mente, que a tua palavra penetre o meu coração, que a tua palavra penetre os meus lábios, para proclamar, para defender, para viver a tua palavra, como Maria, a filha excelsa de Sião, e como Francisco de Assis, o louco de Deus. Amém. Amados, eu queria assim começar dizendo que Pedro, que era chamado Simão, lá em Lucas capítulo 5, versículo 10, Jesus chega para ele e fala: farei de ti pescadores de homem. Farei de ti pescadores de homem. Jesus, a primeira coisa que ele faz com Pedro é trabalhar na identidade dele. Em qualquer coisa da sua vida, a primeira coisa que você precisa trabalhar é na sua identidade. Você tem que ser para conseguir algo, você tem que ser para ter algo. E às vezes a gente trabalha na periferia, a gente trabalha em volta e não trabalha na nossa identidade. Mas se você for olhar Jesus, na Bíblia, gente, Deus sempre vai mudando o nome das pessoas, né? Por exemplo, Abraão, né? Abraão, Deus era Abraão para Abraão, né? Ele mudou o nome, né? Oi, Abraão, mudou o nome de Abraão, né? Né? Pai de multidões. Então, quando Abraão andava na rua, né? O pessoal, oi, pai das multidões. Ele, oi, pai das multidões. Ia reforçando a identidade dele. Pai das multidões. Eu serei pai de uma multidão. Identidade de Abraão. Deus mudou o nome de Abraão, né, para Abraão. E assim que vai. Deus, na Bíblia, vários personagens bíblicos, Deus foi mudando o nome. Como também mudou aqui de Simão para Pedro. Tu és Pedro, sob esta porta edificarei a minha igreja. Porta, identidade. Olha, você é firme como uma porta, né? Tu és Pedro, sob esta pedra, desculpe, né? Rocha. Tu és Pedro, rocha, sob esta pedra, esta rocha, edificarei a minha igreja. Então Pedro é rocha, ele muda a identidade de Simão, que era frágil. Então, a primeira coisa, Deus, ele trabalha na nossa identidade. Por quê? Se você não tem uma identidade forte, o seu propósito é fraco também. Você desiste no meio do caminho. Quando eu sei veja bem, quando eu sei quem eu sou, automaticamente o meu sonho, o meu propósito vai estar alinhado com a minha identidade. Se eu quero ser professor, mas eu tenho uma identidade para dar aula, eu quero ser professor primário,
Tá, mas na minha identidade, eu me dou bem com crianças, eu gosto de crianças. Eu quero cuidar de crianças com autismo, síndrome de Down, mas na minha identidade, eu trabalhei, Deus trabalhou, eu sou uma pessoa cuidadora, eu gosto de gente. Como é que eu vou trabalhar no hospital, né? Como é que eu vou ser enfermeiro ou enfermeira se eu não gosto de gente? Ou se eu gosto de gente, mas se eu não sou o cuidador, eu não tenho cuidado com aquela pessoa, sabe? A pessoa está ali sozinha, tá, você é enfermeiro, você é enfermeira, aqui a Giovana é enfermeira. Tem mais algum enfermeiro aqui? Levante a mão para mim, isso, parabéns, trabalho nobre, né? Você está sozinho com a pessoa ali, não tem ninguém vendo, né? Ninguém está vendo ali. O que você pode fazer com essa pessoa, né? E eu sei de cada coisa que acontece com crianças com autismo, com pessoas com síndrome de Down, pessoas com idosos, porque as pessoas que estão lá, elas não são cuidadoras, elas não trabalharam, não está no DNA, não está na identidade, e aí o que acontece? O propósito fica frustrado. Então, Jesus queria trabalhar na identidade de Pedro. E qual é o melhor caminho para trabalhar na sua identidade? Veja bem, Jesus dá um segredo. O que Jesus fez para trabalhar na identidade de Pedro? Qual é aquele ditado? Tem uma verdade nele. Ande com quem? Como é que é? Diga com quem tu andas, que eu direi quem tu és. É isso mesmo. Tem sentido, gente. Jesus, o que ele fez para trabalhar na identidade de Pedro? Andou com Pedro. Jesus, Pedro, eu vou conformar você a mim. Então anda comigo. Então, o que eu quero? O que você quer? Em qual área você quer avançar? Você quer crescer? Na área profissional, na área espiritual. Eu diria o seguinte para você: na área que você quer andar, ande com os melhores. E na sua linha também, né, gente? Por exemplo, assim, você está na igreja, né? Você está na igreja, aí tem aquela coisa de identificação. Às vezes a pessoa é um excelente, não sei o que lá, mas você não identificou. Não, minha linha é um pouco diferente. Estou falando da igreja, mas profissionalmente. Você está na psicologia lá, né? A psicologia tem um monte de linha, gente. Né? Tem um monte de linha na psicologia. Quem é psicólogo? Levanta a mão. Tem bastante, hein? Bastante psicólogo no nosso meio. Psicologia tem várias linhas, então você vai identificar com algumas pessoas, e aí você vai andar com pessoas que se identificam nessa área, vai fazer curso com pessoas que se identificam nessa área, né? Na psicologia tem muita briga às vezes, né, as áreas, né? Você é psicanalista, então isso aqui não é ciência, isso aqui a minha é ciência, porque a minha tem evidência científica, aí vai sair, não é para nós, a gente tem essa preocupação. A nossa preocupação, gente, é aprender com os melhores, amém? Aprender com todos. Então, você tem que andar. Então, Pedro andava com os melhores. E Pedro andava com Jesus. E nessa caminhada de Pedro com Jesus, ele ia se encantando. Ele ia se apaixonando por Jesus. E, amado, e aí você pode imaginar como é que era. Quando nós fomos em Jerusalém, na minha primeira vez, que eu fui, na segunda também, nós estávamos no ônibus, e nós viemos do Egito, e entramos em Israel. Quando nós entramos em Israel, é um estado muito pequeno. A gente olhava assim para o lado e a gente pensava, Jesus deve ter andado por aqui. E a gente começava a imaginar, Jesus no Mar da Galileia, fomos em Cafarnaum, fomos em vários lugares. E a gente começou a ver o que Jesus fez ali. Agora eu fico imaginando, Pedro viu Jesus ressuscitar Lázaro, morto há 4 dias. Pedro viu Jesus andar, olha que loucura, ele viu, gente, né? Eu vi no filme The Chosen, né? Mas Pedro viu Jesus ali, andando sobre o Mar da Galileia. Pedro viu Jesus, gente, transformando água em vinho. Pedro viu Jesus se transfigurando. Pedro viu Jesus ali suando sangue. Pedro viu Jesus curando 10 leprosos de uma só vez. Pedro viu Jesus curando um cego de nascença, cuspindo no chão, fazendo um lodo e colocando no cego. Pedro viu Jesus
curando um servo de um centurião que estava doente, acamado. Jesus curou à distância. Jesus não foi na casa do centurião. Jesus não foi na casa, ele disse uma palavra, né? É um médico que não precisa pegar no pulso, né? É um médico que não precisa colocar o termômetro. É um médico que não precisa dar injeção, amém? Que ele dá uma palavra lá, né? Um amigo meu chegou, eu vou ter que operar da cataratas. Eu falei, nossa, se eu fosse igual Jesus já, né? Shabax. Colocava a mão no olho do meu amigo, né? Ó, vai para tua casa, você está curado, né? Aí ele falava, obrigado. E eu falava, isso não foi nada, né? Acho que se fosse Jesus, ia ser muito metido. O que aconteceu aí? Tem 10 pessoas com lepra. Fala para elas que elas nem precisam vir falar comigo aqui. Apresente lá para os fariseus e fala que eu sou o cara. Mas Jesus, ele é cura. Amado, e Pedro vendo isso, aquela menininha lá de 12 anos que morreu, né? Pedro estava na casa ali, estava Pedro, estava Tiago e estava João. E Jesus levantou aquela menininha. Então a fé de Pedro ia aumentando. E amado, você pode imaginar, as pessoas chegavam a Jesus, Pedro, obrigado. A gente que não faz nada, o pessoal agradece, né? Olha que pregação boa que você deu. Nossa, obrigado que você cantou essa música. Obrigado pela oração. Agora você imagina Jesus, olha, obrigado, você me curou. Pedro vendo, obrigado você, eu estava morto, né? Lázaro, né? Teve até um jantar, né? João 12, gente, tem um jantar, João 12, na casa de Marta, lá, de Maria, né? E lá nessa jantar, quem que está lá, gente? Depois vocês pegam na Bíblia, João 12, está Simão, que é um ex-leproso, amém? Quem mais está lá? Lázaro, que é um ex-morto. Quem está na mesa? Pedro. Vocês conseguem imaginar um testemunho? Aí Simão começa a falar, gente, eu estava com lepra. Vou dar um testemunho aqui, né? Jesus na mesa e Pedro, eu estava com lepra, rapaz, Jesus chegou, eu estava caindo aos pedaços, o nariz caindo, a mão caindo, eu tinha que andar na rua falando, eu sou impuro, eu ia morar lá junto com os leprosos. Aí Jesus veio e me tocou, olha que testemunho forte, eu estou curado. Aí Lázaro, calma, isso não é nada, filho. Eu estava morto, eu estava fedendo, eu estava 4 dias lá no sepulcro, e aí rapaz, eu estava lá, estava indo para o céu já, estava vendo Isaías, estava vendo Jeremias, estava lá subindo, de repente se eu ouvi Lázaro, eu falei, Jeremias, Isaías, volto daqui a pouco, Jesus me chama. Então vocês imaginam ali, amado, então Pedro, isso aumentava o amor de Pedro por Jesus profundamente. Mas apesar disso tudo, Pedro negou Jesus. Pedro negou Jesus por 3 vezes. Não conheço esse homem. E o Senhor, com muito carinho, ele pega Pedro, depois da sua ressurreição, e fica sozinho com Pedro e pergunta para Pedro, Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? E Pedro fala, sim, tu sabes que eu te amo, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Mas amado, o fato do Senhor, de Pedro ver Jesus ressuscitado, e o Senhor perguntar 3 vezes para Pedro se Pedro o amava, não levantou o Pedro totalmente. Olha que loucura, gente, não levantou. Gente, Pedro, ele precisou de algo mais profundo. Ele precisou estar na sala do cenáculo. Atos 2. Após a ressurreição, os apóstolos ficaram... Olha, gente, eu vou falar olha, eu quero que vocês prestem muita atenção daqui para frente. Muita atenção. Sabe por quê, gente? Vocês não vão achar isso na IA. Não está na inteligência artificial. Vocês não vão achar isso que eu vou falar para vocês daqui para frente. Vocês não vão achar em nenhum livro do mundo. Vocês vão escutar isso aqui e provavelmente vocês vão ser poucos que vão saber disso. Eles são escolhidos de Deus para estar aqui. Gente, o que eu vou falar para vocês agora, de verdade, Jeremias, Isaías, Elias gostariam de estar sentados aí para ouvir. Sintam-se privilegiados.
O que Pedro experimentou na sala do cenáculo foi algo formidável. O Pentecostes veio em Pedro. Pentecostes, olha só, o Espírito Santo veio em Pedro, veio sobre Pedro, sobre Maria, os apóstolos. Pedro teve já tiveram experiência mística? Né? Mística mesmo, experiência mística, experiência que você, puxa, eu estou em outro lugar, meu corpo está, algumas pessoas têm, né? Minha alma saiu do meu corpo, eu tive uma trombada com Deus, nossa, eu saí desse local aqui, tendo visões, eu saí aqui com a cabeça, e você fica assim, gente, quando você tem uma experiência mística, você fica, e pode acontecer, não só assim, gente, em ambiente religioso. Deus não tem lugar para pegar as pessoas, não tem. Ele não tem lugar, não pense que só acontece aqui no nosso meio, não, acontece em vários lugares, e aí você fica assim, gente, 4, 5, pessoas ficam 5, 6 dias lá, o que é que está acontecendo comigo? Aí daqui a 10 dias, a pessoa começa a entender, e depois disso, a vida dá uma mudança espetacular. Gente, eu prego aqui, eu falo coisas profundas, você gosta e não sei e tal, mas aí você tem um sei, é um segundo, pá, um toque, alguma coisa, você vai embora e aí começa a fazer o efeito, e vai fazendo efeito, e vai mudando, e vai transformando, e daqui a pouco, passou 10 dias, você, nossa, e aí você começa a fazer umas ligações de ideia, e aí a sua vida muda. Cara, você, meu Deus do céu, aí de repente você está lá numa outra profissão, você está num outro lugar, você está em outro país, você está pregando, você termina com o namoro, que não é que eu quero para mim, a sua vida muda completamente, porque você teve uma experiência real, forte e profunda, que mudou. Isso aconteceu com Pedro, ele negou Jesus, e aí de repente ele teve uma experiência, ele falou, nossa, eu vi Jesus. Amado, veja bem, Pedro falou, eu vi Jesus, e ao ver Jesus, gente, olha só, imagine só, ele viu Jesus ali, pá, o que era para acontecer com ele? Preste atenção, ele poderia pregar, gente, eu vi Jesus andar sobre as águas, ele poderia pregar, eu vi Jesus tirar Lázaro da morte, ele poderia pregar, eu estava na casa de Simão, eu vi Simão conversar com Lázaro, ele poderia pregar, eu vi Jesus curar 10 leprosos de uma só vez, ele poderia pregar, eu vi Jesus curar aquela moça que estava morta, ressuscitar uma outra morta, ele poderia pregar, eu vi Jesus fazer milagres, transformar a água em vinho, amado, mas o que é que Pedro pregou? Ele falou assim, olha, gente, eu estava na sala do cenáculo, eu toquei o Senhor, olha a pregação, Jesus estava morto, eu o vi, eu toquei, eu apalpei, Jesus ressuscitado. O que, Juninho, o que é que você está falando? Eu estou falando, gente, vocês podem se escandalizar um pouco, que a experiência mística que Pedro teve foi tão forte. E, amado, não pense que Jesus ali estava lá em carne e osso, não, viu, gente? Foi espiritual, Espírito Santo. A experiência mística que Pedro teve naquela sala foi algo tão forte, tão forte, tão forte, que até os milagres do Senhor, que foram extraordinários, ficaram pequenos. Eu diria mais, Jeremias e Isaías gostariam de ouvir a pregação de Pedro após a sala do cenáculo. A pregação de Pedro foi, porque Moisés podia pregar, eu abri o mar vermelho, eu estava com Deus, eu abri o mar vermelho, mas a pregação de Pedro é mais contundente. Elias podia pregar, eu vi o fogo cair do céu, mas a pregação de Pedro é mais contundente. Ezequiel podia pregar, eu saí num carro de fogo, mas a pregação de Pedro é mais contundente. Amados irmãos, nós estamos falando de uma realidade assim profunda.
Vocês estão entendendo? Vocês podem me entender, igreja? Imagine só, olha, eu quero que Moisés dê um testemunho aqui, eu vou dar um testemunho, eu andei com Deus, olha, ele foi à frente, ele abriu o mar vermelho, aí vem Elias, isso não é nada, eu orei e o fogo caiu do céu, aí vem Eliseu, eu estava morto e caiu os mortos no meu corpo e eles ressuscitaram, aí vem Isaías, isso não é nada, ele tocou em meus lábios, e eu comecei a pregar, aí vem Daniel, olha, isso também não é nada, eu estava na cova dos leões, e os leões vieram, eu falei, vem gatinho, eu tratei os leões como se fossem gatinho, e aí vem os 3 jovens na fornalha, isso não é nada, nós andamos no fogo, e o fogo não nos consumiu, isso não é nada, aí vem Jonas, isso não é nada, eu preguei, e uma cidade inteira se converteu, amado, aí eu fico imaginando, Pedro diante disso, olha, o que vocês experimentaram, o que vocês viram, não é nada, amado, guarde, Elias, ele preferia trocar a experiência, mas se pudesse ele falaria, eu preferia trocar a experiência, Moisés falaria, eu prefiro trocar a experiência, eu abro mão de abrir o mar para estar na sala do cenáculo. Josué, ele falaria, olha, eu abro mão, se eu pudesse, Josué abriria a mão de ver as muralhas caírem para estar na sala do cenáculo. Sabe o que é isso, meu irmão? Elias, se ele pudesse, ele abriria a mão de ver o fogo cair do céu para estar na sala do cenáculo. O povo do deserto que seguia a Shekinah, eles abririam mão de ver a Shekinah para estar na sala do cenáculo. Amados irmãos, você não sabe a beleza, a profundidade, as maravilhas que te aguardam na sala do cenáculo. Eles dariam tudo. Digo mais, eles dariam tudo, Elias, Jeremias, os reis, os profetas, eles dariam tudo para ouvir a pregação de Pedro. Mas Juninho, o que é a pregação de Pedro? Eu estava na sala do cenáculo, eu toquei o Cordeiro de Deus, eu toquei o Rei dos Reis, eu toquei o Senhor dos Senhores, eu toquei o Príncipe da Paz, eu toquei o Emanuel, eu toquei o Deus conosco, eu sou uma nova criatura. Amados irmãos, Platão com seu discurso maravilhoso, falando ali do outro mundo, Freud falando do inconsciente, e assim vai, você pode pegar quem você quiser, Jung, Skinner, e pegar pessoas sábias e inteligentes, nada é tão real, nada é tão suficiente quanto tocar em Jesus de Nazaré. Deixa eu falar um para você, meu amado, minha amada, você está no melhor lugar do mundo. Eu não sei se você está se sentindo assim. Sinta-se honrada por estar aqui nessa manhã, com toda a humildade do mundo, toda a simplicidade do mundo. Esse pregador pequeno com os pés de barro. A gente fala muito de ser pecador. Não é que eu falo, não está na minha cara. Esse pecador vos diz, gente, Jeremias, Moisés, Josué, Elias, Eliseu, Daniel, Jeremias, Jonas, Miriam,
tiveram experiências espetaculares. Eu poderia falar de experiências que eu tive na minha vida, mas a experiência que você pode ter nessa tarde é o que esses homens almejavam ter em todas as suas vidas e não tiveram. Estão tendo agora, né? Estão tendo agora. Amado, é um preenchimento inigualável. Você pode ter uma experiência, amado, sair daqui assim, puxa vida, eu não sabia que Jesus era tão suficiente. Jesus, Ele é mais do que você pensa. Jesus, Ele é mais do que você imagina. As minhas pregações sobre Jesus não descrevem a sua beleza. As pregações do melhor pregador do mundo não descrevem a maravilha e a beleza que é Jesus. Jesus está acima, é mais belo, é maior e amado. Hoje é o dia de você ter uma experiência com Ele dentro da sala do Senado. Vocês querem ter essa experiência? Sim. Vocês desejam ter essa experiência? Sim. Repita comigo, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Nessa tarde. Tarde não? É que tem uma pessoa em casa que está vendo à tarde, gente, né? E uma pessoa que está à noite também. Eu estou pregando para eles aqui. O pessoal reclama que eu fico andando aqui, que eu esqueço o povo da casa. Eu lembro. Senhor Jesus, nessa manhã, eu desejo ter uma experiência ardente, forte, profunda, com Teu Espírito Santo. Eu tenho certeza que eu nunca mais serei a mesma pessoa. Hoje é um dia que o Senhor escolheu para mim, para eu estar dentro da sala do cenáculo. Termino com um testemunho. Eu trabalhava numa imobiliária e tinha 20 pessoas que trabalhavam comigo. Imobiliária Freitas, lá em São José dos Campos. E eu comecei a participar do grupo de oração e um amigo meu, Zé Luiz, passava e a gente ia para o grupo de oração. Ele tocava violão. E aí nós começamos a fazer um grupo de oração nas quartas-feiras, dentro da minha casa. E aí nós começamos a convidar as pessoas para ir para o grupo de oração. Umas 18 pessoas participavam do grupo de oração. Tinha 2 que não. Um homem que falava que era ateu e uma moça que não participava. E aí teve um dia que uma moça, eu falei para ela, vamos lá no grupo de oração? Eu falei, não vou não. Aí o Zé passou lá, eu conversando com o Zé, ia ter um retiro de carnaval. Ela ouviu nós conversando, e ela falou, olha, eu quero ir nesse retiro de carnaval. Eu até achei estranho, porque ela era a única que não participava. Aí tava, mas tinha fechado o número já, sabe? Era ficha, não cabia mais. Aí o Zé, e agora? Vamos dar um jeito, né? Tipo, joga um colchão lá, porque o pessoal colocou na casa. Brasileiro é fogo, né? Não façam isso, tá, gente? O pessoal colocou lá, tem um limite, 200 pessoas, não pode mais. A regra da casa. Aí, mas foi algumas pessoas a mais, inclusive ela. E ela foi. E amada, aí começou no sábado o encontro, era a Casa Betesda, aqui, lá em São José dos Campos. E a Casa Betesda tem um salão, e aí o sacrário, você fecha assim, você fecha as cortinas, o sacrário é aqui dentro. E era sábado, e a moça chegou sábado de manhã. E aí eu acabei de pregar, e nós dividimos em grupinho e fizemos algumas orações, pedindo no sábado já o poderoso batismo do Espírito Santo. Amado, e foi assim um fogaréu, o povo cair, o povo chorar, o povo sentir Deus, aquela coisa toda. E aí acabou a oração, nós fomos tomar café, e eu escutei uma moça lá. E eu fui no sacrário falar com ela.
Mari, tudo bem? Tudo bem? Ela olhou para mim, oricanda, lacanda. Eu oricanda, lacanda. Foi embora. Aí tomei café. Aí voltamos 10 horas, não sei quem pregou, acho que foi o Zé. O Zé pregando lá, e ele escutava. Oração de fundo, era ela. Aí eu fui lá meio-dia. Oi, Mari, tudo bem? Oricanda, lacanda. Juninho, eu tô chapada. Amada, chegou do sábado à tarde. A amada lá, ela saía assim, comia uma coisinha, voltava, oricanda, lacanda. Eu falei, amada, você não quer ouvir pregação? Eu estou ouvindo daqui, eu não consigo sair daqui. Ela falava, minha alma está enamorada. É o amado, só que ela não é de igreja, é o amado de minha alma. Nossa, ele ama eu, meu Deus. E ela oricanda. E aí chegou o domingo o dia inteiro. E ela no sacrário. Eu falei, mãe, vamos lá, menina. Não, eu estou aqui com o amado de minha alma, oricanda. E aí domingo, aí ficou assim o domingo, carnaval, segunda-feira assim. O Zé chegou em mim. Juninho, a moça está com problema, rapaz. Por que ela só fala isso? Oricanda, eu estou chapada. Foi aí que surgiu a expressão na renovação carismática, eu estou chapado. Foi dessa que a gente começou a dar testemunho. Eu estou chapado. E amado foi segunda-feira, aí chegou no final da terça-feira. Falei, moça Mari, acabou. Temos que devolver a casa, acabou o retiro, feri, tu tem que sair daí, acabou. Oricanda, lá, chamba, lá, caramba, lá, tô chapado. Jesus, a mulher ficou doida, rapaz. Ô Zé, será que não é bom a gente mandar umas mulheres fiscalizar a bolsa dela? Será que ela não tomou um chá de cogumelo aí não? Como é que chama a Yasca? Será que é esse negócio? Eu falei, caramba, tá doida, rapaz, não é possível, cara, tomou aí na quarta-feira, nós estávamos na mulher, encontramos com ela na rua, eu e o Zé, quarta-feira de cinza, ela estava com uma cinza na testa, uma cruz, né? Ela falou, Juninho, eu te amo, Zé Luiz, eu te amo. E abraçou nós dois. E oricanda, eu tô chapado, Jesus amado, rapaz do céu. Falei, Zé do céu. O Zé, nós temos que foi. Aí a mãe dela foi lá na imobiliária. Juninho, o que vocês fizeram com a minha filha? O que vocês fizeram com a minha filha? Eu falei, amada, ela está com um problema. Então, aí passou uma semana, faz uma semana que ela está oricanda, eu estou chapada. Amado, eu falei, Zé, acho que tem que internar essa mulher, agora passou do ponto. Amado, quem tinha que ser internado era eu e o Zé. A moça foi para um convento, completamente apaixonada por Deus. Ó o que Jesus pede para você. Abre só um pouquinho, que você não imagina o que eu vou fazer com você. Deixa eu terminar. Isaías, Noé, Elias, Eliseu, Moisés, Isaías, Jeremias, Jonas, os profetas, os reis. Lá atrás, Moisés aí o mar abrindo, ele abriria a mão de ver o mar vermelho se abrir, para estar aqui e ter a experiência de tocar em Jesus. Amado, tocar em Jesus é melhor que ver o mar abrir. Amado, tocar em Jesus é melhor que ver as muralhas de Jericó caírem. Amado, tocar em Jesus é a maior experiência que você pode ter na sua vida. E hoje é o seu dia. Nós estamos na sala do cenáculo, e a sala do cenáculo é a maior sala do mundo. Fique em pé.